Deixa eu ler para você aqui uma matéria que saiu no Lance no começo desse mês, no dia 3 especificamente. A Comissão de Esportes na Câmara dos Deputados aprovou na última quarta-feira a criação de um grupo de trabalho para monitorar a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar. Você entendeu, né? O Mundial acontece entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. A proposta fala em resgatar o Brasil como país do futebol. O parlamentar foi presidente do Vitória na década de 80. Nós estamos, e são as palavras dele agora, nós estamos no ano que é eleitoral e também ano da disputa da Copa do Mundo. E é um evento importante para o nosso país, com a participação da seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar. E essa comissão, como sendo uma comissão do esporte, é interessante que a gente crie um grupo de trabalho para acompanhar essa preparação da seleção brasileira de futebol masculino a ser realizada no Catar no mês de novembro. Portanto, esse é o nosso requerimento. Continua o nobre parlamentar. A imagem da seleção está em baixa e, por causa disso, o futebol brasileiro tem se afastado cada vez mais do público. Precisamos, então, recuperar esse esporte que, além da função social indiscutível que possui, é considerado paixão nacional. A proposta desse grupo de trabalho é provocar discussões dentro deste colegiado e junto à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, entidade máxima do futebol brasileiro, como parte de um conjunto de esforços para resgatar a imagem do Brasil como país do futebol. Você entendeu direito o que o deputado quis dizer, né? Eu não vou repetir. O delegado Pablo, que é o deputado do União do Amazonas, que presidia a sessão e é realmente o presidente da comissão, colocou a proposta para a votação e não teve nenhum voto contrário. Foi aprovada por unanimidade dos presentes. O grupo de trabalho poderá contar com até 11 deputados, além de 11 suplentes. Os integrantes ainda serão indicados pela comissão e o requerimento não prevê a ida dos deputados ao Catar. Essa ressalva é importante que a gente mantenha em mente, porque mais tarde vão ser emitidos os bilhetes e aí nós vamos nos lembrar que isso não estava na aprovação da criação desse grupo de trabalho. O interessante é que essa viagem já foi orçada extraoficialmente em 2,5 milhões de reais e o orçamento próprio da Comissão do Esporte não passa de 120 mil reais por ano. Então ela teria, essa comissão, que custear as despesas da viagem, mas isso evidentemente não será possível. Os membros dessa comissão, aí eu vou aprofundar essa questão porque eu acho importantíssimo isso. Entre os membros, são cerca de 20 membros titulares, outro tanto de reservas, são suplentes, reservas no futebol. Os suplentes e são possíveis beneficiários dessa viagem ao Catar. Celina Leão é deputada pelo PP do Distrito Federal, é uma ex-socialite que entrou para a política e é conhecida lá em Brasília, nas imediações ali, como o socialite. Outro membro dessa comissão, também titular como a Celina, é o deputado Daniel Silveira, que foi aquele sujeito que rasgou o cartaz da rua da Marielle Franco em 2018, na eleição do Bolsonaro, na campanha que elegeu o Bolsonaro. E ele também se elegeu na esteira desse tipo de comportamento, e ele também ostenta o título, o galardão de ser a única pessoa viva nesse Brasil, nesse mundo, nessa vida, que foi perdoada pelo presidente Jair Bolsonaro, ou seja, perdoada pelo cidadão Jair Bolsonaro, que é conhecido por não perdoar ninguém, né? Outro membro dessa comissão, membro titular, esse eu faço questão também de registrar, porque é importante, é o Danley
Danley de Deus Hinterholz, que foi goleiro do Grêmio, depois foi goleiro do Atlético Mineiro, terminou a carreira em 2005, abraçou o serviço público, foi secretário de município lá no Rio Grande do Sul, que é a terra dele, e mais tarde voltou para a Câmara, veio para a Câmara dos Deputados, ou foi para a Câmara dos Deputados em Brasília. Essa conversa toda que eu estou levando com você aqui é só para explicar o seguinte: vem aí a Copa do Mundo, o Brasil, como sempre acontece, é um dos favoritos ao título, se não for o favorito, o franco favorito. Não é necessário levantar moral de jogador de futebol nenhum do Brasil, inclusive porque poucos ou nenhum está atuando no Brasil, e eles não precisam de outro incentivo senão os milhões e milhões de euros que ganham fora do país e nem vêm aqui passar o Natal, nem que seja. Mas, além disso, você tem também os políticos querendo se aproveitar desse momento. Por quê? Simples, porque nós estamos no final de uma sessão legislativa. O que isso significa? A sessão legislativa começou em fevereiro e vai terminar agora em dezembro. Essa sessão legislativa encerra um período legislativo, não é? Quer dizer, nós temos eleições em outubro para deputados federais, quando teremos uma renovação da Câmara Federal. Muitos deputados dessa comissão do esporte da Câmara podem estar ali na situação de não se elegerem mais. Então, que coisa mais proveitosa, mais oportuna do que terminar o mandato com uma viagem de férias ao Catar, paga pelo contribuinte brasileiro, e ainda por cima para assistir a Copa do Mundo e acompanhar a preparação da seleção brasileira, onde não se espera que eles tenham acesso a nada. Mas, de qualquer forma, é uma maneira tão nobre, tão bonita de se despedir, e ainda vão receber diárias, ainda vão receber as passagens aéreas, ainda vão ter acesso às instalações onde a seleção estará acomodada, porque eles são parlamentares brasileiros que estarão lá para fazer isso, especificamente. E aí o deputado que não vai se eleger mais acha isso fantástico, é a grande chance dele. O que vai se eleger, como é o caso do João Rocha, da Bahia, que é autor José Rocha, da Bahia, que é o autor dessa proposta indecente, ele já está no 6º mandato seguido. Então ele deve ser reeleito, ele já tem o seu curral eleitoral há muito mais tempo do que o Bolsonaro, está lá montado, ou há tanto tempo quanto, porque tem mais de 25 anos de Câmara dos Deputados, o Bolsonaro também teve mais ou menos isso aí. A verdade, então, nessa história toda, é que nós temos uma festa anunciada, uma festa de fim de ano que a Câmara proporciona a uns happy few, uns poucos parlamentares eleitos que poderão usufruir dessa mordomia extra, mordomia extemporânea. Eu quero lembrar também aqui que o Eduardo Bolsonaro é suplente nessa comissão de esporte da Câmara dos Deputados, o que não quer dizer que ele esteja na primeira lista dos beneficiados, se houver realmente essa viagem dessa patota, dessa turma da alegria para a Copa do Mundo. Mas se for aprovado e se for adiante essa ideia, ele certamente vai manobrar ali para ser um dos beneficiados, ser um dos convivas dessa viagem fantástica. Se não conseguir, de toda maneira, resta a ele chamar o presidente da CBF e dizer que ele quer ir. Sabe como é que é? Senão eu boto um sargento com um cabo, com um soldado e um jipe na porta da CBF e tomo conta desse negócio. Tá certo, gente? Um abraço, então.